Mano, a torcida do Corinthians foi até o Barradão e deu aula de como torcer. Vamos dar uma olhada. Cara, tá lotado, né? A torcida do Corinthians encheu ali o setor visitante, né? Cara, e a torcida do Corinthians cantando aí sem parar e a torcida do Vitória bem quietinha, né? Absurdo também. Lotou o setor visitante. E aí na hora do gol, né? A torcida foi uma loucura. Torcida absurda, cara. E comemorando, né? Essa vitória muito importante pro Corinthians. Celebrando muito essa vitória importantíssima. Pô, fera demais, né? Um cara que torce pro Corinthians, cara, a probabilidade desse cara ser infiel é zero. É improvável. Vocês estão entendendo? Porque a cada jogo ruim, a cada momento terrível, e a gente tá aqui, cara, louco, assistindo o jogo. Isso é bizarro, não sei explicar. Por isso que quando a gente fala, cara, a torcida do Corinthians não tem igual mesmo. É nessas horas que os anti ficam. Parabéns pelo troféu torcida. Olha, esse é o troféu que eu pego com todo orgulho do mundo. Que merda deve ser torcer pra um time bosta, com uma torcida bosta, que não vibra, que precisa o jogador em campo pedir pra cantar. Torcida de teatro deve ser uma merda torcer pra outros times. Cara, a torcida do Corinthians realmente é a mais absurda de todas, mais insana, que mais inflama o estádio. Eu acho absurda demais. Os torcedores do Vitória frustrados com essa derrota. Final de jogo aqui, o Vitória toma 1-0 do Corinthians, rapaz. O Corinthians com 1 a menos no segundo tempo. O Vitória toma, meu irmão. Ô, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Não dá pra tomar um gol desse aí, não, irmão. Não dá pra tomar um gol desse aí. O Vitória... Pô, mas Eric tava morto no campo, velho. Eric tava morto, velho. Eric tava morto, porque não botou. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, velho. Porra, não podia vacilar num jogo desse aqui, o Corinthians. Pô, parece que o cara atrás tá falando a mesma coisa do cara da frente. O Corinthians com 1 a menos, irmão. Pelo amor de Deus, velho. E agora as torcidas organizadas estão voltando ao estádio. O seguinte, os Gaviões da Fiel estão de volta. Exatamente, a torcida organizada do Corinthians está de volta à Neoquímica Arena. Nessa quinta-feira chega a notícia. Torcidas organizadas do Corinthians assinam um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, e preparam volta aos estádios. Nessa quinta-feira, as torcidas organizadas do Corinthians estiveram reunidas com as autoridades na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo. E durante esse encontro foi firmado o TAC, e autoriza o retorno das organizadas com faixas e instrumentos aos estádios. Vale frisar que os organizados do Corinthians estavam suspensas dos estádios. Não podiam entrar com instrumentos, bandeiras, identificações da torcida. Porém, tudo isso está prestes a acabar e a festa nas arquibancadas estará completa de novo. Nesse momento, falta apenas o ofício da Federação Paulista de Futebol para oficializar a volta aos estádios com os materiais da torcida. Na moral, rapaziada, sinceramente, sem exagero nenhum, estamos falando aqui de um dos melhores reforços do ano, tá? É sem sombra de dúvidas o 12º jogador. E agora, com os instrumentos e tudo mais, a festa nas arquibancadas volta a ficar completa. Cara, isso é uma notícia muito boa, né? Principalmente agora no final do ano. Logo menos tem a semifinal da Copa do Brasil e a decisão da semifinal vai ser em casa. Então, pô, notícia fantástica, né? Gol no final do jogo, heróis improváveis, 1 a menos dentro de campo e um jogo extremamente truncado contra o Vitória pode botar o jogo de hoje naquela famosa cartilha do que é ser corintiano. E foi sofrido pra caramba, irmão, mas todo corintiano acha uma delícia um roteiro de jogo desse. Até porque, vamos ser sinceros, em determinado momento do jogo, com o futebol que o Corinthians vinha apresentando dentro de campo, jogando fora de casa, o Vitória precisando ganhar o jogo, e ainda com 1 a menos dentro de campo depois da expulsão do Breno Bidon, o corintiano começou até a achar um empate um bom negócio no jogo de hoje.
isso também Cara, e foi um jogo estilo Corinthians, né? é reflexo da desvantagem numérica, mas também do fato do Corinthians não ter apresentado bom futebol. Muita dificuldade de criação, um meio-campo que muitas vezes não conseguiu fazer essa conexão da defesa meio-ataque, e um Corinthians que, se não sofria tanto, também pouco oferecia perigo pro Vitória. E quando conseguiu oferecer perigo, perdia um caminhão de gols, assim como foi no jogo contra o Atlético Mineiro. Não existe o Matheus Bidu chegar na cara do gol, não olhar pro goleiro e chutar em cima dele. Ou Yuri, tudo bem que o lance estava em impedimento de fato, estava impedido, mas ele sair na cara do goleiro, driblar o goleiro adversário e chutar pra fora, não tem como. São lances como esses, irmão, pequenos detalhes que acabaram não influenciando no resultado contra o Galo e também não influenciaram hoje, mas que um jogo específico pode tirar 3 pontos do Corinthians. Pô, contra o Flamengo, por exemplo, o Yuri Alberto errou uns 3 gols ali que dariam uma vitória pro Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians tem que treinar essa finalização, pô. Ou quem sabe colocar a gente em uma eliminação. Senti falta do trio de ataque, na minha opinião, nenhum dos três estava numa tarde inspirada. O Carrilho também, voltando de lesão, não conseguiu dar aquele ritmo necessário. E o Bidon, mais uma vez, caindo de produção. Mas o que dá pra destacar pra caramba no jogo de hoje é o técnico Dorival Júnior e as mudanças que ele promoveu nesse time do Corinthians pra hoje. Deu confiança pro Felipe Longo, sem sombra de dúvidas, o herói improvável do Corinthians na partida de hoje. Eu tava receoso, todo mundo tava receoso. E o Felipe acabou decidindo a partida com uma defesa espetacular no final do jogo. Na minha opinião, uma das melhores defesas do campeonato. Martins não prejudicou, Tchoga, que foi tua novidade, foi importante no gol do Corinthians. E o Charles, que entrou no segundo tempo, que todo mundo xingou quando ele colocou o Charles em campo, fez o gol da vitória do Timão. Jogo importantíssimo para dar confiança. O Corinthians emenda 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro pela primeira vez nessa edição. Tinha que ganhar do Vitória. Não dava para perder e continuar correndo risco lá embaixo de rebaixamento. Agora, com o jogo de hoje, o Corinthians começa a olhar para outras coisas nesse Campeonato Brasileiro. Olha lá para cima. Dá sim para buscar uma colocação melhor e finalmente dá para dizer que o Corinthians, pelo menos por enquanto, se afastou da zona lá de baixo. O aproveitamento do Corinthians com o trio Garro, Yuri e Memphis, ele é impressionante, né? Antes do jogo começar, ele já era de mais de 75%. Sem o trio, e assim, foram 54 jogos sem o trio, são 14 derrotas. Só para você ter uma ideia. Como muda você ter esses 3 jogadores? Não é à toa. No ano passado, a arrancada do Corinthians na reta final, ela conta muito com esses 3 jogadores. Inclusive, lá no Barradão, o Corinthians vence por 2-1 com o gol do Yuri e outro do Memphis. Então, assim, é inegável a importância e o que eles acrescentam no time. Além do que o André Carrilho, né? O André Carrilho que hoje voltou como titular, inclusive, algo que a gente não imaginava. E aí não tem como, né? Por mais que você, por mais dificuldade que você imagine no jogo, quando você acrescenta o Corinthians Prime, quando você tem o Corinthians Prime, que é justamente a junção dos principais jogadores que não estão no DM, esses caras, por exemplo, eliminaram o Palmeiras de uma Copa do Brasil recentemente. Cara, esse time titular do Corinthians briga de frente, assim, pra campeão brasileiro. Pra mim é um timaço, pô. Depois eles não conseguiram estar ao mesmo tempo. Inclusive o Carrilho machucou nesse jogo da volta contra o Palmeiras. Mas só pra vocês terem uma ideia, acrescenta muito em qualidade. Pô, esse time ano passado fez 9 vitórias seguidas no Brasileirão, né? Enfim, rapaziada, até o pessoal comentando sobre o Corinthians, sobre a torcida do Corinthians, que na minha opinião é a melhor do Brasil, sem dúvidas. É a única que vai lá no estádio do Barradão, o estádio do Vitória, consegue calar a torcida do Vitória, consegue cantar o tempo inteiro, a atmosfera muito diferente e realmente é absurda. E falando um pouco sobre o jogo, eu acho que o Corinthians não fez um bom jogo, mas fez o que devia fazer, né? A lição de casa, que foi 1-0 ali, conseguiu ganhar os 3 pontos, agora já tá mais no meio de tabela. Próximo jogo contra o Grêmio, e eu acho que tem tudo pra fazer mais 3 pontos aí e pensar num G6, quem sabe, né? Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!